hoje estamos com o médico endoscopista, especialista em endoscopia digestiva, Dr. Gustavo Benevides. E estamos falando sobre os cuidados que a gente deve ter. Sentiu aquela azia, alguma coisa está acontecendo, não fez bem, né? Se for recorrente, vai no médico, pode ser refluxo, pode se agravar, pode ser, enfim, é um cuidado que deve se ter. E nós estamos aqui com o ouvinte, o William, e ele está dizendo assim, ó, que está adorando o programa. Obrigada, viu, William? Obrigada aí pela audiência. Ele está dizendo que tem uma dúvida, ele tem 72 anos, possui pedra na vesícula. Ele pergunta, pode fazer endoscopia? Pode sim, William. Na realidade, a pedra na vesícula pode causar uma inflamação, que é a colecistite, e muitas vezes essa colecistite tem sintomas parecidos com as gastrites também, né? Os sintomas do trato digestivo, infelizmente, eles não são específicos, né? Então, não dá para dizer, uma úlcera vai dar uma dor naquele local e uma colecistite vai dar uma dor naquele local. Então, muitas vezes o médico solicita o exame da endoscopia para dar o diagnóstico diferencial do que você tá tendo, né? Uma coisa importante e interessante também é que, às vezes, as pedras da vesícula, elas podem migrar para um canal chamado colédoco, que é o canal que liga o fígado ao trato digestivo, ao duodeno. E aí, nesse caso específico, em que tem imigração do cálculo, chama coledocolitíase, a gente age através da CPRE, que é um exame especializado de endoscopia, para poder tirar esses cálculos e permitir que o paciente faça uma cirurgia da vesícula de uma forma menos invasiva. Ele está dizendo que está adorando o senhor, doutor Gustavo. Obrigado. E ele disse que já fez endoscopia, mas já está com 10 anos e deu gastrite. Se você tem recorrência de sintomas, né? Se você tinha alguma coisa na tua biópsia do teu estômago, por exemplo, metaplasia, atrofia, possivelmente você tem que repetir o teu exame para fazer esse segmento mais de perto. E tem que repetir em qual período, né? Porque muitas vezes a pessoa faz a endoscopia, tem um diagnóstico, faz o tratamento, mas não retorna para o médico. Existem algumas condições de achados endoscópicos que você tem que repetir o exame daí a algum tempo, né? Então, assim, se a biópsia revela essa questão da metaplasia, você tem que repetir o exame no mínimo a cada 2 anos, né? Se você tem realmente uma hérnia de hiato, que é uma condição que leva a um refluxo crônico, é interessante que você repita o exame também uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, né? Então, cada achado endoscópico, né, e cada patologia, cada doença do trato digestivo indica uma periodicidade de repetição do exame. O que é a hérnia de hiato? A hérnia de hiato é quando você tem uma falha muscular no diafragma, né, nos pilares diafragmáticos, e o estômago, que deveria ficar na cavidade abdominal, ele sobe um pouquinho para a cavidade torácica. E aquele hiato fica entreaberto, então você tem uma comunicação entre o estômago e o esôfago, que nos pacientes ditos normais, essa comunicação não existe porque existe um esfíncter que fecha, né? Então esse esfíncter fica entreaberto e você tem refluxo crônico. Então, são pacientes que realmente, quando comem e deitam, começam a ter o refluxo da comida, começam a tossir, começam a ter azia, queimação, e são sintomas realmente quase diários, né? E é uma condição que é tratada predominantemente por cirurgia, a hérnia de hiato, né? Mas você consegue controlar os sintomas com tratamento clínico também. Tratamento clínico envolve o quê? Alimentação, medicação? Isso, alimentação, né? Bons hábitos alimentares, aquela história de você não comer e deitar, né? Esperar pelo menos 2 horas, principalmente à noite, você não encher a barriga, não tomar líquido às refeições. E as medicações muitas vezes usadas são os prazóis, né? Os omeprazóis, o pantoprazol, o esomeprazol, tem uma série de medicamentos aí que surgiram nos últimos anos que podem ser prescritos para melhorar essa condição. Em alguns momentos surgem algumas histórias, não sei se verdadeiras ou não, sobre essas medicações, afeta a memória, questões como essa, né? Houve realmente, há alguns anos atrás, 2 estudos que relacionaram a câncer gástrico e a demência, né? Mas quando a gente vai ver os estudos, eles foram muito mal conduzidos. Então, as sociedades de gastroenterologia, elas não contraindicam o uso da medicação. Obviamente, você deve usar o remédio com uma certa cautela. Se você usa continuamente, tem que procurar o teu gastro de vez em quando para poder ver como é que tá, né? O uso, às vezes, continuado pode dar uma acloridria gástrica, né? Então, você tem que seguir com o teu médico, né? Não é para estar tomando medicação sempre sem estar voltando ao médico, né? Exatamente. Se está tendo necessidade, muita gente se automedica, né? Sente mal, vou tomar ali um remedinho. Sem dúvida, mas nele, essas medicações, elas modificaram o curso das doenças gastrointestinais do estômago, né?
Antigamente, quando a gente não tinha as úlceras, principalmente as úlceras gástricas e duodenais, elas sangravam, elas perfuravam, né? Então, essas medicações ajudaram demais os gastroenterologistas a tratar esses pacientes, né? Então, elas são seguras e são benéficas desde que usadas da forma correta. As crianças também sofrem com esses problemas estomacais, né? Sofrem sim. A população pediátrica também tem bastante doença, né? Gastrite, alguns têm úlceras. São muito frequentes nessa idade também as esofagites eosinofílicas, que é uma doença autoimune do esôfago, né? Então, assim, eu faço muita endoscopia de criança e realmente tem algumas condições que são típicas dessa idade. A partir de que momento deve se preocupar? Porque, por exemplo, um bebezinho, é normal, às vezes, voltar um pouco do leite, né? O refluxo ele é muito comum até a idade de 7, 8 anos, né? Mas se o refluxo começa a levar a intolerância alimentar, se o paciente começa a não ganhar peso, né? É interessante procurar o gastropediatra para realmente começar um tratamento e, às vezes, se o tratamento não dá certo, indicar o exame para poder ver o que está acontecendo. Tem aqui um ouvinte, é o Fabrini Pinho. Ele diz assim: doutor, tenho 38 anos e tenho 140 quilos. O senhor indicaria colocar um balão intragástrico ou uma gastroplastia endoscópica? Fabrini, essa tua pergunta é muito interessante. Dependendo da tua altura, a gente faz o cálculo do IMC, que é o índice de massa corporal. Para pacientes que têm um IMC acima de 40, o melhor tratamento é o tratamento cirúrgico. Obviamente, se você tem alguma contraindicação a fazer uma cirurgia, né? Eu não conheço a tua condição médica, mas se você tem alguma contraindicação a fazer uma cirurgia, ou se você tem alguma aversão a fazer a cirurgia, pacientes que têm medo de operar, que conhecem um paciente que teve uma complicação séria, né? Que perderam algum paciente por alguma complicação séria da cirurgia, que é raro de acontecer, né? Frisando novamente, a cirurgia bariátrica ela é muito segura, mas se você tem algum bloqueio desse, obviamente você pode passar um balão para perder peso, né? A gente espera que com o balão você perca em torno de 15 a 18, 20% do peso corporal total. Talvez isso não te leve a ficar com o peso normal, mas a gente sabe que com redução de 5 a 8% do peso corporal, o paciente já tem muita melhora na sua saúde, né? Então diminui a pressão, diminui o diabetes e você tem uma condição de saúde muito melhor, né? Então, eventualmente pode ser indicado passar o balão, sim. O que é exatamente esse balão intragástrico? Bom, o balão intragástrico, ele parece um balão de festa, vamos comparar, né, grosso modo, né? Um balão de silicone. Ele vem todo enroladinho num catéter, a gente passa por via oral, passa pela boca, desce pelo esôfago até o estômago, né? Através da endoscopia e insufla esse balão no estômago. Ele fica em torno de 600 a 800 ml. Então, se você antes conseguia comer 600 ml numa refeição, você vai conseguir comer 100, 200. E por essa redução da quantidade que você come e por ele dar uma gastroparesia, o estômago não esvazia tão rápido, o paciente perde peso. E é uma ferramenta muito importante no combate à obesidade, né? Assim como as outras ferramentas também, assim como as medicações, assim como as cirurgias, né? Mas em que casos ele é recomendado? A gente indica o balão nos pacientes que têm IMC acima de 27, né? O cálculo do IMC é feito através da divisão do teu peso, dividido pela altura de novo. Então, se você tem entre 27 e 30, você tem sobrepeso. Se você tem entre 30 35, obesidade grau 1, 35, 40, grau 2, obesidade grau 3, né, que antigamente chamava obesidade mórbida, acima de 40. Em todos os casos de sobrepeso e obesidade, você pode passar o balão gástrico, né, e ele tem realmente uma grande efetividade. O benefício, ele é mais benéfico para o paciente? Os pacientes que têm o melhor benefício do balão gástrico são os pacientes que têm MC 30 a 35, onde a cirurgia não é indicada, né, geralmente, né? Nesses pacientes, a cirurgia só é indicada se você tem um diabetes descompensado, né? Então, em T35, geralmente não se indica a cirurgia. Mas em todos os pacientes que você acima de IMC 27, que você pode passar o balão, se você tem redução do peso, você vai ter benefício na tua saúde. Então, enfim, ela é uma ferramenta muito versátil. É uma ferramenta menos incisiva, né? Muito menos invasiva do que uma cirurgia, né? Os pacientes ficam muito preocupados em relação às complicações da cirurgia bariátrica, né? Então, elas ocorrem, sem dúvida, elas podem ocorrer, mas o índice de incidência, né? A incidência dessas complicações é muito baixo.
Então, a cirurgia bariátrica é uma cirurgia realmente segura, né? Quando bem indicada, obviamente, né? Com todos os cuidados, com bons Isso. profissionais, Sem dúvida. tendo a condição para fazer a cirurgia, Sem né? dúvida. Enfim, tem que se pensar muito bem antes de qualquer procedimento e vamos agora.